Eu tô feliz da vida, cara. Feliz da vida. Não pela possível saída do Ryan, porque não é que eu tenho o pensamento igual o do Diniz, Fredinho. Porque a gente vai colocar aqui a sonora do Diniz falando do Ryan. Ele coloca o Ryan, mas assim, eu acho que o Diniz pode tá até certo, tá? Eu acho que o futuro pode provar pra gente que o Diniz tá certo na declaração dele hoje. Mas pelo seguinte, Fred, eu já vi em várias emissoras co-irmãs a rapaziada falando da negociação do Ryan. E ninguém. Cara, eu tava vendo eles falando sobre a negociação na Sky Sports. Nem eles, nem eles falam do jeito correto. Bournemouth. Nem eles. Fredinho, o Ryan tá indo pro. Bournemouth. Bom dia, querida. Bom dia, meu querido André Henning. Ele aparentemente está acertado com o Bournemouth, né? Ele está a caminho da Inglaterra. Há, inclusive, quem tenha encarado esses dois gols dele como a despedida, né? Do Vasco e tudo mais. É um jogador que chega como a terceira maior contratação da história do Bournemouth, em termos de valores, né? Se forem esses valores que estão sendo divulgados, de 35 milhões de euros, e entra no top 10 de vendas do futebol 35 brasileiro. mais 35 mais 15, né, de um possível bônus. Então, pois é, ainda pode crescer, né? Então, é uma venda que eu imagino que o torcedor do Vasco pense que poderia ser maior, mas, cara, no fim das contas, quando você olha que o Estevão foi por 45, que o Endrick foi por um pouquinho mais, 47,5, 48, eu acho que é uma venda com um valor bastante razoável, ainda que o Ryan seja realmente mostre um potencial e já seja uma realidade de um jogador que, inclusive, chega para ser titular, ok? Ele vem para ser titular para um clube que acabou de vender o Semenyo para o Manchester City. Ele tem 19 anos de idade, ele é de agosto de 2006, o Ryan. Ontem o Diniz falou sobre essa possível saída do Ryan. Ô Piero, por favor, coloca aí a sonora do Diniz, porque eu acho muito importante, cara. Ele fala. Prestem atenção no que falou o Fernando Diniz ontem sobre essa possível negociação para o Bournemouth. E em relação ao Ryan, eu acho o seguinte: desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Ryan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais seria do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Ryan permaneça no Vasco. É muito interessante, cara. Tem muita coisa que ele falou aí interessante. Primeiro que ele fala que tem potencial para ser um dos melhores do mundo. Pô, o Diniz tá no futebol de uma maneira muito mais, né? Pô, com a vivência dele não dá pra comparar com a nossa do futebol. Ele respira esse negócio há décadas. É uma declaração forte e que, diante da minha ignorância né, eu tendo a concordar com ele, Fred. O que eu vejo nesse moleque é assim, cara, é um negócio absurdo. Potencial ele tem, né? A gente já viu jogadores saírem do Brasil com um potencial parecido. O Gabriel Jesus, por exemplo, ele virou tudo isso que a gente esperava? Sim ou não? Né? Também saiu com potencial muito grande. Vamos ver como é que vai ser o Endrick, Rodrigo, Vinícius. Assim, o Ryan, ele
ele fisicamente já é um cara que se destaca muito para além da parte técnica, né? Assim, ele é um tanquezinho que seguramente se adaptaria, na minha opinião, de maneira até um pouco mais rápida aqui ao futebol inglês. É sempre triste, pelo menos eu penso assim, André, quando um clube como o Vasco perde um cara para um clube como o Bournemouth, né? É. É muito ruim. Eu, como brasileiro, por mais que o meu trabalho é muito bom ter o Ryan jogando na liga que eu cubro, eu preferiria muito mais ver o Ryan brigando, talvez, quem sabe, por mais uma final de Copa do Brasil com o Vasco, ou pelo menos talvez pelo título da Sul-Americana, pelo próprio Carioca, do que vindo para cá para ficar no meio da tabela da Premier League, porque essa é a realidade do Bournemouth, tá? Assim, é um clube. A questão é, olhando para a carreira do Ryan, o Bournemouth ele seria um estágio, né? Ele não é uma plataforma, ele não é o teto, de maneira Sim. alguma, como vários outros brasileiros fizeram. O João Pedro chegou via Watford, Brighton e agora está no Chelsea. O Richarlison também, Watford, Everton e agora está no Tottenham. Inclusive, hoje, o técnico do Tottenham falou que o Richarlison vai ficar fora até mais ou menos março, viu? Infelizmente, com uma lesão. Outros jogadores fizeram caminhos que começam em clubes que são menores do que os que eles saíram do futebol brasileiro, mas eles acabam chegando na primeira prateleira, né? Eu imagino que seja esse o percurso do Ryan. O Bournemouth é um bom vendedor também. É um clube que entende a posição na cadeia alimentar, não fica segurando o jogador. Então, se ele der certo, é muito natural que cheguem propostas de clubes maiores e o Bournemouth abre as portas para ele sair. Agora, sem nenhuma dúvida, se você olha para o tamanho do Vasco e para o tamanho do Bournemouth, você não tem nem como não lamentar. Como em todas as situações que envolvem negociações e tal, a gente tem que ver por vários lados, né? Do lado do Vasco, eu entendo. Eu entendo perfeitamente essa sua lamentação de, pô, tá perdendo um jogador pro. Bournemouth. Mas a verdade é que o Vasco não estaria perdendo o jogador pro. Bournemouth. Ele estaria perdendo o jogador pra 35 milhões de euros com a Pois é. possibilidade de ser de 50, né? No final das Fora um percentual de revenda, né? Pois é. Então, assim, no final das contas, para o Vasco, os 35 ou 50 milhões de euros que entram na conta, se eles vêm do Bournemouth. ou do Real Madrid, ou, desde que seja um dinheiro lícito e tal e tudo certo, não fazem diferença. Para o Ryan, aí não dá pra gente fazer análise sem estar na pele dele, porque se você considerar Claro. aí uma porcentagem qualquer que ele leve nessa negociação e um salário tal, é muito dinheiro, porque, né? Então não dá pra fazer o julgamento, dá pra gente, de uma maneira, inclusive julgando, mas trazendo a nossa opinião, sabe, humilde aqui, falando, ó, Ryan, o Bournemouth é você ir lá pra conseguir fazer uma negociação maior daqui a um tempo. Já Uhum. tá na Europa e tal. É você, de repente, correr o risco de chegar lá, o time ser rebaixado, sei lá, e sumir. E não... O Bournemouth não briga pra cair, né, nessa temporada? Não, assim, não vive um bom momento, tá, André? Chegou a bater terceira colocação, mas vem de uma vitória nas últimas 12 rodadas da Premier League, está na 15ª colocação, mas está com uma distância bastante confortável da zona de rebaixamento. Não deve cair, não deve ser um Wolverhampton, tá? Para John Arias, André, João Gomes e tudo mais. Não deve ser. Nessa temporada, não. Mas na próxima, não Na sabemos. próxima, não sabe. Pois é, o treinador pode sair, que está fazendo um bom trabalho. Então, assim, ele sabe que ele vai estar correndo esse risco. Ele sabe. Parece, na teoria, muito bacana ele criar essa casca, arrebentar no Brasileirão aqui esse ano, arrebentar aqui no futebol brasileiro. E mesmo que vá pra um Bournemouth da vida, mesmo que vá pra um time, já vai com mais casca, né? Mas aí é uma decisão muito individual, né, Fredinho? Não sabemos. Pois é, pois é. E assim, em termos de passo de carreira, é claro que ele vem para um outro ambiente, um outro universo, uma outra liga, com outras demandas e exigências e tal. Ele não vai ser para o Bournemouth o que ele é para o Vasco, né? Porque no Vasco ele já é protagonista. Ele Sim. pode vir a ser. Porém, ele pelo menos vem para um clube, repito, com amplas condições dele chegar para ser titular ou para ganhar muita minutagem até o fim da temporada europeia. Por exemplo, será que para o Endrick foi uma boa ir para o Real Madrid?
Então, é o que eu ia falar agora. Essa informação é uma informação que pode fazer a diferença. Ele pode simplesmente usar como argumento, cara, eu sei que eu tô indo pro. Bournemouth. Só que é o seguinte, eu vou chegar, eu vou jogar, eu vou ser titular, eu vou ter 6 meses na Premier League pra mostrar o meu futebol pra outros. Mas, de novo, Fredinho, é pensando em uma plataforma. Exato. Exato. Não, não é o ponto final da jornada do Ryan de maneira alguma, né? Ele tá só começando agora. O Vasco tem experiência de vender jogadores que demoraram para dar certo. Por exemplo, o Andrei Santos. Olha quanto tempo ele teve que rodar para agora voltar para o Chelsea. O Douglas Luiz ainda não conseguiu se firmar numa prateleira, até por questões físicas, mas foi um cara comprado pelo Grupo City, vai para o Girona, não consegue vir para o City, e aí roda, 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 Aston Villa, Juventus. O Ryan ele está indo por um caminho que parece, olhando para os degraus de cima, um caminho mais acessível, porque ele chega para jogar. Ele não chega para ficar como terceira opção do ataque. Ele não chega para ser emprestado para outro clube. Ele chega para jogar. E isso é algo, claro, que interessante, apesar do Bournemouth ser pouco, né, para o que a gente vê do Ryan. Mas assim, ó, só pra gente ir pra outros assuntos aqui. Alguém falou aqui que a fatiada são 60% pro Vasco, 10% pro empresário e 30% pra família. E alguém tá falando, pô, é pouco pro Vasco, porque o Vasco só tem 60%. Só que, gente, o Vasco vai ter 60% agora, 60% de qualquer forma vão ser 60%. Então, assim, essa é a negociação que o Vasco tem no momento, a não ser que ele consiga, numa negociação pegar uma parte maior. E aí, se for isso aí mesmo, 30% pra família, são 66 milhões de euros quase. De euros, não, perdão, de reais. Considerando os 35. Se você colocar bônus, que poderia chegar a 50, seriam 15 milhões de euros, 30%, dá 94 milhões de reais. Eu não vou, cara, julgar. Não vou julgar alguém que faça essa opção. Ah, André, mas ele pode ir daqui a pouco para outro time ganhando mais. Pode ir, pode não ir. E ele pode ir daqui a pouco para outro time ganhando mais, indo do Bournemouth. E não Claro. direto daqui. Então, é difícil, cara, falar não. É difícil você É pegar... difícil, cara. O jogador de futebol muitas vezes está a uma lesão de depois não ter mais essa porta aberta. Porque parece muito natural, né? O Ryan ficando no Vasco, ele vai brilhar ainda mais, pode conquistar um título, pode reencontrar, pode ser protagonista do reencontro do Vasco com grandes títulos e sair para outro degrau. Mas também pode não acontecer, né? Assim, é duro, cara. É difícil mesmo, assim. E para o torcedor também é difícil você tentar entender o lado do cara, porque você quer, ainda mais criado na base, né? E fazendo o que ele fez na temporada passada, nos clássicos, inclusive. Então é difícil. Não tem como, cara. É muito fácil ficar no ar-condicionado julgando e falando, espera, vai para outro. Coloca aqui na sua frente, ó, 70 quase garantidos, com uma possibilidade de virar 95 milhões de reais. Pô,